pessoal! Antes de começar a aula, a Pro quer dar um aviso muito importante para vocês. A Pro sabe que vocês estão estudando muito, estão sendo super caprichosos, mas hoje a Pro está pedindo ainda mais que vocês estudem, pois estaremos marcando uma live com vocês, onde vocês estarão reproduzindo para a Pro algumas atividades. Aguarde o momento que será passada todas as orientações. No momento queremos que só vocês estudem ainda mais. Aguardem a nossa surpresa. Vamos para a aula de Literarte sobre pontilhismo. Observe bastante essa imagem. No decorrer da aula você vai decifrar todas as técnicas desse desenho. Vamos lá? Olha só. Temos aí duas imagens. O pontilhismo, ele é uma técnica que nós fazemos um desenho através de vários pontos, lado a lado. Observe que na primeira imagem, temos aí vários pontinhos. Não fique pensando que o pintor misturou várias tintas para fazer essa pintura, não. Apenas ele colocou vários pontos muito perto um do outro. E daí, aos nossos olhos, parece, né, que são várias tintas misturadas. Na primeira imagem, obtivemos pinturas secundárias. A primeira pintura é aquela que você coloca neutra. É o azul. Se eu não misturo, ela continua sendo sua cor primária, a primeira. Olha o fundo da segundo desenho. É uma cor primária. Ela não foi misturada com nenhuma cor. Mas o primeiro desenho é uma cor secundária, onde colocou o azul mais o amarelo e obteve verde. O vermelho com o amarelo obteve laranja. Fique atento à aula, que ela é muito interessante. Vocês irão reproduzir sua obra e ainda justificar o uso de suas cores, tá bom? Então, a Pro aqui também trouxe alguns pintores, né, do pontilhismo, que foi entre o século XIX e o século XX, que eles começaram a desenvolver essa técnica. Primeiramente, temos aqui George Seurat, que ele amou as artes desde pequenininho. Ele cresceu com seus pais, ele estudava física, era muito amante dos cálculos, das histórias, como tudo acontecia. E daí, um certo dia, ele descobriu que ele também amava as artes. E ele começou a pintar, só que não era com tinta, não era com pincel largos, apenas com pontinhos. Vocês lembram que uma vez a Pro colocou um pontinho preto no quadro e a gente fizemos uma dinâmica, onde aquele pontinho originou vários outros desenhos? Pois é, estava iniciando essa técnica. E outro pintor também que a Pro trouxe para vocês é Paul. Ele foi um pintor admirado pelas aquarelas, surpreendente pela forma que captava as imagens. Vocês, quando pesquisar a biografia dele e as obras, vão ver que ele pintou várias aquarelas, né, com várias cores, cada uma mais brilhante do que a outra, misturadas. E muito dele ele trouxe vários barcos, porque com os barcos ele poderia capturar imagens. De frente obtinha uma cor, quando estava de lado era uma outra cor. E ficava muito interessante, muito lindo. Aqui tem algumas obras, alguns pintores. A primeira são cores secundárias, como a Pro já explicou para vocês, que é a mistura da cor primária mais a outra que vai obter, não é isso? E esse desenho bonito aí, parecendo uma sombra, saiba que são milhões de pontinhos. Muito lindo, eu me apaixonei por esse conteúdo. Mais outras imagens para vocês observarem. Então, o pontilhismo tem uma magia. Lembrando que para acontecer é necessário vocês ter duas técnicas principais. Colocar os pontos juntinhos, né, misturando cores. E se eles estiverem afastados, vocês também vão ter uma outra observação aos nossos olhos. Por aqui ficou nossa aula de Literarte. A Pro vai pedir para vocês reproduzir uma obra. Não se esqueça da técnica de fazer. Se colocar os pontos juntinhos, cores separadas, você vai obter uma nova cor, uma cor secundária. Faça a experiência dessa pintura usando as duas técnicas, pontos juntinhos e os pontos separados. E depois nos conte como ficou o seu desenho, tá bom?
Olá, pessoal! Nós já vimos um pouco sobre a história do Dia do Índio. Hoje nós vamos estar estudando sobre os primeiros habitantes do Brasil, que são estes povos lindos que nós já conhecemos há muito tempo a sua história. Vamos lá? Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, aqui ele sabia que já existia um grupo de pessoas, porque essa terra já estava habitada, já havia ali alguns hábitos, alguns utensílios que eram de alguém. E essas pessoas eram os índios. Eles tinham costumes, eles tinham crenças, eles tinham uma religião e eles tinham a sua organização social. Então, o que nós sabemos sobre o descobrimento do Brasil? Será que ele realmente foi descoberto? Sim, Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500. Ele percebeu de imediato que aqui já existia uma pessoa, um grupo. E os livros trazem para nós que o Brasil foi descoberto. Então vamos perceber que, na verdade, fatos confirmam que ele não foi descoberto, ele foi conquistado, ele foi colonizado pelos portugueses. Imagine você, para algo ser descoberto, alguém nunca deveria ser encontrado. Alguém nunca deveria ter habitado ali naquela floresta, naquele território. Então, lógico, nós sabemos que o Brasil foi conquistado, foi, na verdade, colonizado pelos portugueses. Quanto à organização social indígena, ele possui um grupo, né? E esse grupo é classificado as suas atividades de acordo com a sua faixa etária, que é a idade, o seu sexo, que é feminino ou masculino, e também as atividades de cada um. Os homens, eles têm como responsabilidades as atividades pesadas, como caçar, pescar, produzir seus utensílios e formar com toda a comunidade uma forma de manusear seus instrumentos. As mulheres, elas já têm uma atividade menos pesada, atividades mais leves, como cuidar do roçado, cuidar da aldeia, cuidar das crianças, da alimentação. E as crianças, que são os curumins chamados, né? Eles têm atividades menores, como direito a brincar, e também desde cedo eles participam das atividades cotidianas dentro de uma tribo. É tanto que ele não tem uma educação formal, mas tem uma educação domiciliar, onde ele aprende de acordo com o que é passado de pessoas para pessoas. Vamos ver mais adiante que a forma que eles aprendem é pela oralidade, tá? Quando nós falamos sobre as aldeias, cada aldeia tem um chefe. Esse chefe determina ordens, atividades, que chama de cacique. E tem aquele chefe religioso, onde as pessoas acreditam que ele é capaz de curar. Ele é como se fosse um sacerdote, ele é capaz de intervir com os deuses, não é isso? Ele é capaz de dar cura. E a religião não tem uma religião monoteísta, que quer dizer um Deus supremo, né, como nós temos, mas ele é politeísta. Polis quer dizer muitos, teísta, deuses. Então, quais são os deuses da religião indígena? Eles acreditam em elementos da natureza, tipo o sol, a lua, Jaci, o Tupã, o raio e etc. Ainda tem uma lenda que conta que os índios eles acreditam que as pessoas podem morrer e voltar em forma de um desses objetos chamado de deuses. Imagine aí. Então, vamos agora ver as atividades em cada tribo. Como a Pro já falou para vocês, não se esqueça que o homem, as atividades mais pesadas, as mulheres, os afazeres domésticos, e as crianças aprendiam na observação e na prática com os pais. Olha só,
Lembra quando a gente estudou sobre a divisão política do Brasil? Estudamos as 5 regiões. A Pro falou para vocês que a região norte ela possuía uma maior quantidade de índios. Tudo isso porque temos a floresta amazônica na região norte. E nessa floresta amazônica temos o que? Várias reservas indígenas. Então, quando Cabral chegou aqui, naquela época de 1500, existiam de 4 a 6 milhões de índios. Hoje, resta uma pequena quantidade de 800 mil índios. Então, vocês podem perceber que nós perdemos uma grande quantidade indígena. A Pro trouxe aqui 2 mapas para vocês. O primeiro mapa corresponde ao ano de 1500. Observe que essa área do mapa aqui, que corresponde à região sul, à região nordeste, à região centro-oeste, todas essas áreas aqui estão no litoral. E essas áreas compreendem o lugar que mais tinha indígena. E esses índios, eles tinham um nome, um grupo chamado de Tupis-Guaranis, pelo fato que tinha uma cultura diferenciada e eles moravam no litoral. No litoral, toda essa área onde tem praias. Já no mapa de 2010 é o ano que nós estamos, vocês podem perceber que esse grupo indígena, eles tudo mudaram para a região norte, que é a área verde. A região norte, que está aqui toda povoada por índios, hoje nós temos a maior quantidade indígena entre todas as regiões. Mas sabendo que a metade desses índios, ou mais ainda da metade, eles morreram. Vamos descobrir o porquê? Vamos lá mais à frente. Vamos lá. A cultura indígena. Cultura, todos nós sabemos que são o quê? Hábitos passados de pessoas para pessoas, de geração para geração. E quando nós falamos de cultura indígena, nós estamos falando daquilo que os índios deixou de forma de herança para nós. Por exemplo, hoje, quem é que gosta de tomar banho? Toda hora o sol está aí quente, quero ir na praia, quero ir para a piscina, quero ir até para o meu chuveiro, tomar banho 2, 3 vezes, 4 vezes ao dia. Graças aos índios, nós temos o hábito de tomar banho diariamente, tá bom? Temos também a gastronomia. Quem gosta aqui de uma moqueca de peixe? Quem aí já ralou um coco para tirar o leite? Quem aí já espremeu uma fruta para tirar o caldo? Pois é, são heranças indígenas. Temos também a alimentação à base da natureza e dos mares, que são os mariscos, as frutas, os legumes, a pesca, a caça, tudo isso nós sabemos que vem da natureza. E também temos a arte de preparar medicamentos. Quem já ficou com febre, a mamãe fez um chazinho, uma dorzinha de barriga fez um chá. Sabe que isso nós herdamos da cultura indígena. Falando sobre o grupo indígena que a Pro mencionou, né, lá no penúltimo slide, ela perguntou qual a razão porque os índios hoje têm uma menor quantidade. Então, recapitulando, nós vimos que no primeiro mapa os grupos indígenas eles se agruparam no litoral. Era uma área que tinha as praias e daí eles tiravam seus próprios alimentos. Com o passar do tempo, eles saíram do litoral e emigraram para a região norte, onde temos aí uma pequena quantidade. Quais fatores fizeram com que os índios, que era uma grande quantidade, de quase 6 milhões de índios, só tem hoje 800 mil? Então, quando eles chegaram aqui, os índios foram obrigados a trabalhar, ficaram como escravos. E eles não tinham essa cultura, eles não tinham hábitos de trabalhar com atividades pesadas, como carregar fardos pesados, carregar produtos. Então, com isso, o trabalho pesado fez com que alguns morressem, além das doenças que os portugueses trouxeram para aqui, como varíola, sarampo, febre, tá bom? Então, assim, aí temos alguns dos critérios porque eles foram dizimados.
E também, hoje nós temos a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Ela é importantíssima para a proteção. Dê uma pesquisada mais a fundo da FUNAI, que vocês vão entender direitinho. Tá? Então, por aqui ficamos com a nossa aula de revisão. Caso necessário, dê uma revisada no livro. E qualquer dúvida, assista novamente. Pessoal, então, estamos trabalhando subtração, não é isso? Já tivemos várias aulas. Hoje, mais uma vez, a Pro está aqui revisando para vocês. Caso tenham dúvida, assistam novamente, tá bom? Vamos lá. Olha só, aqui a Pro trouxe uma continha pequena para vocês analisar a maneira que nós trabalhamos em sala. Eu tenho 65 menos 28. É uma operação com recurso, com reserva, não é isso como chama? Então, observe que quando nós pedimos, né, emprestado na dezena, nós devolvemos em forma de bolinha. E essa bolinha, ela soma mais uma unidade. Veja aí o exemplo. Eu tenho novamente a prova dos noves fora. A Pro já falou para vocês que para se tirar o noves fora da subtração, é necessário que você primeiro faça o minuendo, por segundo o subtraindo e o resto. Mas antes de tirar tudo isso, temos que resolver a continha. Analise. Eu tenho 5 para 12, eu preciso de 7. Desceu a bolinha somando. 8 para 13, preciso de 5. Desceu bolinha. 10 para 14, 4. 9 para 15, 6. 4. Para chegar em 7, preciso de 3. E 9 menos 2, 7. A continha resolvida. Analisa aí do ladinho, ó, que a Pro colocou tudo separado, os números, não é isso? Os algarismos, você vai somar e tirar o noves fora. Lembre-se que o noves fora nós tiramos adicionando os algarismos. 7 mais 5, 12. Não pode ser 12, porque tem que ser menor que 9. Então, eu vou tirar novamente. 7 mais 5, 12, noves fora 3, porque 1 mais 2 é igual a 3. Fique atento. Vamos para a prova real da subtração. Mais uma vez, revisando novamente, que para se obter a prova real, é necessário que nós adicionamos o subtraindo mais o resto, que vai obter o minuendo. Observe que era 975.432 menos 238.975. Eu obtive 736.457. Para saber que essa operação está correta, olha que a Pro deixou bem claro aí de cores diferentes. Eu peguei o subtraindo mais o resto, adicionei e obtive o minuendo, ok? Aqui tem uns probleminhas, vamos lá. Marcela quer comprar 4.400 brinquedos para uma doação. Ela já tem 2.987. Quantos brinquedos ela ainda precisa para comprar, para completar sua doação? Apenas vou subtrair o que ela tem, né, inicialmente, que é 4.400, e o que ela já comprou, que é 2.987. Subtrair, eu tive o valor de 1.413 brinquedos para completar o que ela ainda falta. Segundo probleminha, mais uma vez envolvendo adição e subtração. Em uma escola estudam 923.452 alunos pelo turno matutino, 45.636 alunos no turno vespertino. Destes alunos, devido a uma evasão escolar, desistiram 78.908 alunos. Quantos alunos permaneceram nessa escola? Analise que entre os dois turnos
né? Que você vai ter que somar o primeiro e segundo turno, menos aqueles que saíram. Então, primeiro e segundo turno, que é vespertino e matutino, temos aí o total de 969 mil alunos e 88. É o total entre os dois turnos. Só que eu quero saber desses aí, menos os que saíram, quantos ficaram. Então, eu vou pegar aí esse valor, 969.088, menos os alunos que desistiram, que é 78.908. Então, o total eu tive 890 mil alunos, 180 permanecem na escola. Lembra aqui um detalhe muito importante. Eu tenho adição e subtração, mas para tirar a prova dos 9, eu vou tirar apenas da subtração. Não adicione tudo junto para tirar não, que fica complicado, você não vai distinguir direitinho. Segue o nosso diário de hoje, tá? Fique atento, ficha de matemática de revisão sobre subtração. Temos livro de Literarte, página 42, sobre pontilhismo. Reprodução de uma obra ou desenho de pontilhismo feita no caderno. A prova vai estar passando para vocês algumas imagens, algum desenho no grupo. Ou também vocês podem estar pesquisando, né, no telefone de vocês aí, uma imagem mais fácil que vocês consigam reproduzir. E livro de história, páginas 64, 65, 68 e 70. Apenas as páginas que estão descritas aqui no diário. Continue estudando.